Olá, gente, bem-vindo ao canal Só a Graça Oficial. Aquele que ainda não é inscrito, já se inscreva aí para estar recebendo os seus vídeos. Hoje nós vamos estar fazendo aí a sétima aula lição de número 7, aí do segundo trimestre de 2022, ok? Que tem assim como título: Não retribua pelos padrões humanos. Não traga a ideia de vingança. Isso aí é para os padrões tanto cristão e para aqueles que não é cristãos também, ok? Não pagar o mal com o mal, aquela ideia de olho por olho e dente por dente, ok? Então vamos já para a introdução, para a gente entender o que é que essa lição vai trazer. Nós tivemos aí na lição anterior aí falando sobre a honestidade, a ideia da palavra, a ideia da pessoa ser honesto. E nessa lição aqui de número 7, nós vamos falar sobre a ideia da vingança. É uma ideia que vem muito da ideia humana. Nós seres humanos, nós temos uma ideia de querer sempre pagar com a mesma moeda. Tipo assim, me deu 10, eu tenho que pagar com 10. Só que a ideia que Jesus tem é uma ideia diferente. Não pagar o mal com o mal ou amar os seus inimigos, ok? Então vamos já para a introdução para a gente entender o que essa lição vai trazer para a gente, ok? Vamos aqui já para a introdução, que diz assim: quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes nossa primeira reação é desejar a vingança. Mas Jesus, ao contrário, diz que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem, ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar força para que amemos como Ele ama, ok? Então o que é que nós já estamos vendo logo de cara aqui? Que a nossa natureza, eu me baseio muito em Mateus 15:19, que Jesus fala que o coração do homem ele nasce, essa ideia de maldade, essa ideia de vingança, tudo aquilo que nós como seres humanos, aquilo que eu sempre falo, da natureza humana, como fala o filósofo Thomas Hobbes. E essa natureza humana, ela é vingativa, ela quer pagar com a mesma moeda, ela quer uma cobrança. Só que nós devemos ver que nós erramos também. Essa é a ideia que a lição está querendo trazer, ok? Que nós erramos também, somos imperfeitos, ok? Essa é a ideia que a lição quer trazer, ok? A vingança não é natureza do reino, aqui no primeiro tópico. E o primeiro subtópico, a lei de Talião. A lei de Talião, olho por olho e dente por dente, pode ser definida como castigo dado ao culpado, fazendo sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Esse era o princípio de justiça visto na lei de Moisés. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. A lei do Talião se tratava de uma norma para os tribunais civis, e que no seu próprio desejo, que no seu propósito desejava que, em particular, as pessoas jamais praticassem a vingança. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. Os fariseus fizeram uma má interpretação dessa lei, usando-a com o propósito de justificar a vingança ou retribuição pessoal, descaracterizando do seu real objetivo. Isso porque, em momento algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles a citavam buscando destruir o significado real. Mateus 15:3-6. A Bíblia proíbe terminamente a vingança pessoal.
Então era isso que os fariseus eles tinham feito, tanto que Cristo ele teve que vir com a ideia contrária, não com a ideia de querer destruir a lei, mas trazer aquilo que eu falo de uma mudança espiritual de dentro para fora. E os fariseus eles moldaram ao seu bel prazer, muito parecido com o que nós vemos hoje. Hoje as pessoas, principalmente aí a política, né? Os camaradas que fazem as leis, eles fazem as leis ao seu bel prazer, para, tipo assim, cobrir os seus erros. Então era assim, tipo assim, para justificar os seus erros. E os fariseus, eles faziam também dessa maneira, entendeu? A ideia é que nem nós vamos ver ali na mulher adúltera, né? Nós vamos ver o que é que eles estavam querendo. E quando Jesus fala para aqueles ali que quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, você vai ver que eles nenhum atirou. Por quê? Porque eles todos tinham erros, mas é aquela ideia, eu quero sempre estar querendo julgar. E outra ideia aqui da lei de Italião é o seguinte, a lei da justiça, mas o que? As autoridades, elas têm a autorização para fazer justiça, não é eu e você que vai fazer justiça. E muitas das vezes nós vemos aí a população querendo fazer justiça com as próprias mãos. Mas as autoridades, elas são constituídas por Deus, você está ali justamente para elas fazerem justiça. É tanto que nós vemos ali em Mateus, ou em Romanos 13, que fala da ideia das autoridades. E é assim que funciona, não é eu e você que temos que fazer justiça. Quem tem que fazer justiça são as autoridades constituídas dentro do país. Nós temos aí 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Nós temos aí esses poderes que tem que se fazer justiça através dele. Não é eu e você que vamos estar acima da lei. E trazendo para o âmbito espiritual, nós temos um dever muito maior. Por quê? Porque além da ideia de justiça, nós temos também que ter o amor. Como é que eu encaro aquele que me fez o mal? É olho por olho, dente por dente, é tanto que existe aí um provérbio, né, que o pessoal fala aí do mundo, olho por olho e o mundo acabará cego. Por que essa ideia? Porque é o seguinte, porque todo mundo erra, entendeu? Só que todo mundo quer puxar a brasa mesmo para sua sardinha, assim dizendo no dito popular. Mas se nós formos olhar, todos nós temos erros, todos nós temos problemas em querer vingança, mas a vingança não é minha e não é sua. Nós temos que ter primeiramente amor e olhar pelos nossos erros, quem nós somos, como nós podemos julgar. Será que nós somos justos para julgar? Porque o justo é quem faz justiça, ok? Então vamos ver esse negócio direito aí. Segundo subtópico, o cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Romanos 12, 19. De acordo com o comentário devocional da Bíblia, o príncipe de olho por olho, no Antigo Testamento, estabelecia limites da retribuição que uma pessoa podia exigir. Se alguém o ofendesse e lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável. Tudo que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho. Agora, Jesus ensina que não governemos nossas relações com outros segundo olho por olho. De maneira nenhuma, em vez de tentar vingar-se dos seus outros que prejudicaram, faça o bem a eles. Muito interessante. A passagem tem aplicação direta ao desafio de Jesus a respeito de valores e atitudes e descreve a justiça excelente, abundante que se espera de nós. No reino de Jesus Cristo, nós não exigimos retribuição. Nós fazemos o bem, até mesmo aquele que nos prejudicam. A pessoa que aprende a amar até mesmo seus inimigos é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Cristo, é uma pessoa que conheceu seus toques transformador, o salvo em Cristo, e prega e vive o amor, não o ódio, e tem a consciência plena de que Deus tem reservado
um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando a vingança a tudo. Assim compreendemos que a vingança pertence ao Senhor e não a nós, ok? Então nós temos, assim como o ser humano, como eu falei desde o início da lição, nós temos esse senso de querer a vingança, de não saber esperar. O tempo nosso é diferente do tempo de Deus, né? Totalmente diferente. Então, só que nós não temos essa paciência. Às vezes nós vemos um infrator, uma pessoa que cometeu algum delito, nós vemos ele passando, parecendo que está impune, e aquilo nos dá uma revolta assim, nos dá uma revolta como cidadão, como homem comum. Mas como cristão, nós não devemos trazer essa mágoa, essa ideia de vingança. Não, está demorando muito fazer justiça, eu vou fazer justiça. Não. Espere no Senhor, espere no tempo de Deus. Deus é a de julgar. Nós estamos esperando o quê? O que é que nós estamos esperando? Um reino de justiça, né? Um reino de justiça que nós estamos esperando. Então é isso mesmo. Se nós estamos esperando um reino de justiça, então, e quem é que vai fazer esse reino de justiça? É Jesus. O homem, nenhum homem aqui na terra, ele consegue praticar a justiça divina, ele não consegue, entendeu? Então vamos procurar entender aí direito aí para a gente compreender essas coisas, para a gente não tomar aí à frente da justiça e querer fazer justiça com as próprias mãos. Porque nós temos dois tipos de justiça. Nós temos a justiça terrena, que são as autoridades aí do nosso país, da nossa nação, e temos a justiça divina. E muitas das vezes a justiça terrena, a justiça dos homens, como nós falamos assim, ela não faz jus à justiça divina, ok? Porque a justiça divina, ela está acima, bem acima de nossa imaginação, acima de nossa capacidade, ok? Então vamos agora para o segundo tópico, ok? O amor é a expressão natural do reino, ok? Para falar da lei do amor desenvolvida por aqueles que fazem do seu reino, Jesus fez o uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. Vejamos, aqui nós vamos ver aqui o que é. Virar a outra face, o primeiro. O segundo é arrastar para o tribunal, o terceiro é obrigado a fazer algo e o quarto é fazer algo por alguém, ok? Então nós vamos aqui para a gente entender esses 4 propósitos que Jesus nos dá, essas 4 ilustrações para a gente entender a ideia do amor. Primeiramente, antes de enquadrar aqui na revista, eu vou falar que Jesus ele fala ali em João 13:35, que os discípulos dele, o logotipo, a marca dos discípulos, seria se eles tivessem amor uns pelos outros, ok? Então já para a gente adiantar um pouco aqui. Então vamos aqui para o primeiro. O primeiro fala que diz o seguinte: virar a outra face. O que é virar a outra face? A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face, quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra. A primeira reação é agir com a mesma arma do ofensor. E às vezes até mesmo de maneira mais intensa. No entanto, tal atitude não resolve nada, pelo contrário, complica ainda mais a situação. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem um coração cheio de amor tenha em seu ser atitude de ódio, desamor e vingança. Quem tem amor tem perdão, brandura e tolerância para muitos. A vingança é sinal de coragem, atitude de quem é forte. Porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é atitude de quem é fraco. Todavia, aquele que vira a outra face, esse sim é forte, desarmando o seu ofensor com seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. Então você já vê que aqui a ideia de homem forte, a ideia do eu sou assim mesmo, já cai por terra em relação aos ensinamentos de Jesus.
É lógico que a carne ela ferve. Quando nós somos insultados, nós somos xingados, nós somos caluniados, logicamente que nós queremos vingança automaticamente. Mas para a lei de Jesus não é assim que deve ser. Ele não olha o homem físico na sua vingança. Ele olha o homem espiritual como ideia de vingança. Tipo assim, o camarada que ele faz o mal, você não pode fazer o mal. Você tem que fazer o bem, isso é orar, amar os seus inimigos, ok? É assim que funciona a lei de Jesus, ok? Então já vamos aqui virar para o segundo, arrastar para o tribunal. Nesse tópico a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e busca tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga, Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte da litigante, que parte do litigante, que ele não deve responder com ressentimento, mas deve deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, pois servia como cama. É sempre melhor fazer concessão do que persistir em uma batalha judicial ou competições que levarão a diversos desagrados. Nós vamos olhar aí, é difícil. Você só tem algo e você doar aquilo ali para outra pessoa é muito difícil, porque o nosso coração ele tem uma tendência ao apego aos bens materiais. É por isso que Jesus fala para você não ter aquela ideia do apego de juntar tesouros na terra. E nós vamos ver que hoje em dia o conceito aí social, você vale o que você tem e não o que você é. Então só que essa ideia de que você vale o que você tem é uma ideia que para Jesus, essa ideia é uma ideia que já cai por terra, ela não funciona bem. Então ela vai contra as ideias humanas de que você vale o que você tem, ok? Então, doar alguma coisa é só quando nós nascemos de novo. Se não nascer da água e do Espírito, como Jesus fala, se não tiver essa ideia do Espírito Santo no nosso coração para uma mudança, dificilmente nós vamos conseguir fazer algo desse aqui. Se nós só temos um e deixar que a pessoa leve até dois ou até mais, você vê que às vezes a pessoa tem muitos, mas mesmo assim, se você tirar um, ele mesmo assim reivindica, ok? Ele termina reivindicando e levando até o tribunal. Então essa ideia é que nós podemos resolver as coisas entre nós. A coisa é aquilo que eu já falei outras vezes aí. Para que serve a área do direito? Essa área do direito, ela serve justamente para resolver os nossos conflitos, porque nós temos uma ideia de não respeitar o outro, nós temos uma ideia de não se respeitar, nós temos uma ideia de não querer cumprir com as nossas obrigações. Então a área de direito, ela está aí justamente para resolver nossos conflitos humanos que deveria ser resolvido entre nós, mas temos aí a área do direito justamente para isso. Só que na ideia de Cristo é que nós podemos se acertar entre nós mesmos, para que nós não precisamos ser levados a um tribunal, ok? Isso aí é para nós entendermos que nós temos amor um pelos outros, ok? Vamos lá para o terceiro, né? Obrigado a fazer algo. Mateus 5, 45. Trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. O exemplo bíblico é o de Sirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. O que é mais forte, ou força da hierarquia, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz com obrigação, entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda, só faz quem tem um novo espírito, uma nova vida e os ensinos divinos gravados em seu coração. Tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz com Cristo. Dessa maneira, a caminhada será gloriosa, abençoada, quer seja a jornada do casamento, que seja do trabalho ou de qualquer outra maneira, ok? Então, aquilo que nós estávamos falando, a nossa natureza é muito difícil, mas aqui nós vamos ver um caso que Sirineu, ele carrega a cruz de Cristo, né? Ele leva a cruz de Cristo ali, mas por causa da hierarquia romana, né? Por causa do Império Romano, que o obriga a levar aquela cruz ali
até porque ele era mais forte assim no termo físico, né? Então ali nós vamos ver. Então é muito difícil. Se você já andou, você já fez um trabalho muito forçado, imagine você trabalhar uma jornada aí de 8 horas ou 12 horas e no final do seu expediente, o seu patrão, o seu encarregado ali, ele lhe pede para você dobrar a sua jornada. Logicamente que você vai ficar irritado. Até por mais que ele fale que vai lhe pagar hora extra. Então é a natureza humana. Então é muito difícil para a gente. E só faz de bom agrado essas coisas quem é nascido de novo. Se não for nascido de novo, ele não consegue fazer isso, ok? Então vamos lá para a quarta ilustração. Fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuro pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Antes atenderão aos solicitantes sem qualquer murmuração ou má vontade, com atitude generosa, e emprestará sem querer qualquer algo de volta. Aqui eu quero pegar essa ilustração ali do bom samaritano, uma ilustração bastante interessante ali, né? Porque ali, quando fala o bom samaritano, já fala que era um camarada que ele não era bem visto, né? Ele não era bem visto ali, principalmente pela nação dos judeus, né? Pela nação de Israel. Então ali você vai ver, nós vamos ver que ele faz totalmente ao contrário daquilo que os judeus imaginavam. Você vê que ali o sacerdote, ele passa, o levita passa, mas nenhum tem compaixão. Então ali, Jesus, ele não está ali, como que eu posso dizer, incentivando a quebra da lei. Mas o que é que Jesus está querendo ilustrar aquilo ali? Que o ser humano, ele é mais importante que a lei, que ele é mais importante, o ser humano, a vida do ser humano é mais importante. E ali foi isso que o bom samaritano ele fez. Então, os religiosos, eles estavam mais preocupados com a lei do que com o próprio ser humano. Mas as leis, elas vieram que era para ajudar o ser humano, não para você colocar uma carga ou desprezar. Então, eles foram embora fazer o seu serviço. Mas a primeira ideia ali, que era para eles ajudarem o rapaz que estava caído. Então nós vamos ver ali que é interessante, né? Você ajudar uma pessoa sem querer nada em troca. O bom samaritano, ele vai, ele paga a hospedaria, ele ainda fala para o camarada, é o seguinte, se ele gastar alguma coisa a mais do que eu estou lhe dando, quando eu voltar eu lhe acerto, ok? Então é bem diferente, é um amor que ele é muito interessante, é incomparável, é uma ilustração bastante boa. Não vou trazer ela aqui de um pouco mais explicativo, porque nós estamos tratando de uma lição, não é? Senão vai virar uma pregação aqui, né? Mas não seria tão ruim não, porque é uma ilustração bastante boa aí que Jesus faz do bom samaritano, ok? Então vamos agora para o terceiro tópico, né? Buscando a perfeição de Cristo. É difícil, né? Quando nós falamos em ideia de perfeição. Ideia de perfeição complica, né? E o primeiro subtópico fala assim, uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus 5:43 a 48 revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e perdoar. É um ensinamento divino, celestial. O Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que magoam. Rapaz, nós estamos vivendo aí nesse século XXI, naquilo que mais Jesus ele fala que no final dos tempos, né, o amor de muito esfriaria, né, ali em Mateus 24:12. E nós estamos vendo isso aí. Nós estamos vendo as atitudes do ser humano em querer destruir o outro, as guerras, os ódios aí que as pessoas têm pelos outros, as grandes atrocidades que nós vemos aí no mundo, elas são feitas pelo ser humano. E tudo com ódio ao seu semelhante, os roubos, os sequestros, entendeu?
Então é tudo isso aí. Então tudo isso você tem que tirar essa ideia de querer se vingar do outro, de matar o outro, aquele que fez o mal, entendeu? Então nós esquecemos. Então outra coisa que nós queremos, eu quero dizer muito lá, que Paulo ele fala, né, que nossa luta ela não é contra a carne. Isso aí tem que estar bem claro. A nossa luta ela é contra as potestades espirituais, ok? Contra aí os adversários. E nós queremos muito querer ficar lutando com o próprio ser humano, mas aquilo que eu já falei em outras lições. Quando nós ficamos lutando entre nós, nós estamos isentando, né? Isentando a prática do inimigo em relação àquilo que ele nos atinge. Então, eu brigando com você, eu estou isentando o inimigo, eu estou querendo colocar a culpa em você. E nós sabemos que muitas dessas atrocidades que nós temos aí, que nós vemos aí no planeta, feita pelo ser humano, é a ação do homem. Mas a ação do homem através de quê? Através do inimigo. Por quê? Deixa eu falar um negócio para você, como eu já falei em outras lições, mas eu vou repetir. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então o inimigo ele não pode atingir Deus, então ele vai atingir o quê? Ele vai atingir a imagem e semelhança de Deus. Então ele vai usar o homem para as suas atrocidades. Então ele fazendo isso, ele consegue atingir Deus, porque Deus ele é amor. Ele ama o ser humano. Então conforme ele vai atingindo, Deus vai vendo a sua imagem e semelhança fazendo essas atrocidades, Deus fica triste, ok? Então, só que nós esquecemos que a nossa luta ela é espiritual, ela não é uma luta física. E muitas das vezes nós ficamos numa luta física e muitas das vezes nós perdemos. Por quê? Porque nós estamos lutando com armas diferentes, com as armas erradas. E as armas para se lutar contra o mundo espiritual é oração, é leitura de Bíblia, é mudança de caráter, é mudança de atitude, é assim que se luta contra as hostes espirituais, ok? O segundo subtópico, o amor mais perfeito. O verbo amar que aparece em Mateus 5,43 é o ágapo, ou amor ágape, né, como quer dizer, é o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar eternamente, é o amor que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente, porque foi derramado por Deus no seu coração. Romanos 5,5. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da real lei do amor, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores, lá em Jó 3,16, que Deus deu o seu Filho unigênito para salvar o mundo. Então nós vemos aqui nessa lição, nessa parte aqui interessante, que esse amor que o cristão tem não é fruto dele não, viu? É bem interessante. Às vezes algumas pessoas aí batem no peito, que não. O ser humano ele não consegue gerar esse amor. Se não fosse derramado por Cristo, se Cristo ele não tivesse ensinado, e mesmo ele ensinando, você vê que nós retrucamos, você vê que a nossa tendência é não fazer o que Jesus pediu. A tendência nossa, o nosso coração ele é dessa maneira, ok? Então, esse amor assim, um amor sem troca, o amor sem barganha, ele é muito difícil. E nós vamos ver que, como eu falei, no século XXI, nós vemos o sistema religioso aí, como ele está difícil, né? Nós não conseguimos ver esse amor nas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem religiosos, né? É matar em nome de Deus, é o ódio, muitas vezes digerindo um ódio tão venenoso que nós ficamos surpresos, nós ficamos impactados, nós perguntamos, será que isso é um servo de Jesus mesmo? Será que esse homem ele lê a Bíblia? Será que esse homem está mesmo expressando, né, Jesus Cristo? E nós vamos ver que não, né? Quando nós proferimos o ódio, quando nós proferimos palavras de vingança, nós não estamos representando Cristo, não. Nós não estamos representando ele de jeito nenhum, porque Cristo ele é amor. E como eu falei,
Lá João 13,35, Jesus falou, o mundo vão conhecer vocês se vocês tiverem amor uns pelos outros. Isso mesmo, se tiver. E se não tiver, não vai ser discípulo dele. Ele mesmo fala. E o mundo vai conhecer vocês, que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então tome cuidado com sua raiva, tome cuidado com seu ódio, tome cuidado com as suas palavras, tome cuidado com as suas atitudes, tome cuidado com as suas ações, ok? Porque, logicamente, essa é plantação e colheita, ok? Que aquilo que a gente plantar, a gente vai colher, ok? Semeou, colhe. É independente. Não adianta você achar que vai plantar uma semente de mamão que você vai colher melancia, não. Você vai colher aquilo que você plantou, ok? Então, trazendo essa ilustração da fruta aí, só para dar uma claridade melhor. Mas é isso mesmo. Então, nós que falamos que professamos Cristo, que seguimos Cristo, as nossas atitudes é que as pessoas vão ver se que nós somos servos de Cristo mesmo. As nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações vai dizer, ok? Vai dizer se nós somos servos de Cristo. Então, a partir do momento que vem com ódio, vem com a ideia de desumana, eu falo desumana, não tem nada a ver com Cristo, ok? Então, nós vamos aqui, perfeito como Pai. Parece inatingível que Jesus elucidou: sede vós, pois perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,48. Será que temos realmente a perfeição plena e divina? Pelos versículos 45 e 46, podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Pela expressão sede perfeito, o que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é complexo, ele não exclui nenhum grupo, todos são objetos do seu amor. O cristão jamais pode amar uns aos outros, amar uns e se aborrecer outros, pois se evidenciar bondade apenas para os seus amigos. Nada mudará e procederá com os publicanos. Desprezado, esses cobradores de impostos eram considerados como o estado em posição de mais baixo nível de iniquidade. Assim como Deus ama a todos, o cristão também deve amar, ou seja, tomar como medida a perfeição padrão e absoluta de Deus, na qual se baseia para viver o amor nesta vida em relação ao seu próximo. Primeira carta de João 2:5, 4, 12. Busca a perfeição conforme ensina as Escrituras. É uma busca, uma vida mais parecida com a de Jesus, em que a natureza humana é mortificada, nosso interior é fortalecido e assim podemos viver sem as amarras da prisão, das obras da carne. Em Cristo podemos dizer sim para o fruto do Espírito, que se inicia com o amor, e não para as obras da carne. No poder do Espírito Santo podemos atravessar a barreira da carne. Porque nós podemos ver ali, né, no Lucas 18, 9, o fariseu e o publicano, uma ilustração bastante interessante, que o fariseu ele bate no peito com a ideia de exaltação, uma ideia de perfeição, querendo ser justificado pelo que ele faz. E ali ele começa a denegrir a imagem do publicano que está ao seu lado. E não é assim que nós devemos fazer. Por mais que nós estamos vendo aí, nos dias atuais, essas atitudes de alguns cristãos em relação ao seu semelhante, em relação à pessoa que não professa a mesma fé, é tanto que nós temos uma divisão muito grande, nós que somos seguidores de Cristo, e essa divisão ela traz um ponto de interrogação, ela traz esse ponto aí para a gente refletir, esse ponto de interrogação é para refletir. Por que tanta divisão? Por que essa ideia de bater no peito, se achar melhor que o outro? Então nós trazemos uma ideia que não tem nada a ver com o cristão. Por quê? Cristo ele andou ali com um publicano, né? Nós sabemos que Mateus era um publicano, com prostitutas, com ladrões, com pessoas da classe baixa, como nós falamos aí aos dias de hoje. E nós podemos ver
que Jesus ele não fez acepção de pessoas. E ali a liderança judaica, ali o povo judeu, é mais a liderança mesmo, eles faziam essa acepção de pessoas justamente se achando melhor que as outras pessoas. E ali, por isso que o ensinamento de Cristo, ele vai contra as ideias dos fariseus, ele vai contra as ideias da liderança judaica ali, e é por isso que eles tendem ali a caçar Cristo ali de todas as maneiras, procurando uma ocasião para matar a Cristo. Porque Cristo começa a falar que aquilo que eles estão falando, a prática deles, o que eles estão fazendo, está fora do contexto daqueles que vão entrar no reino de Deus. Então, nós devemos pegar também essa ideia aqui, principalmente do fariseu e do publicano, e trazer para nossas vidas. Será que nós estamos tratando as pessoas? De que maneira nós estamos tratando as pessoas? Então temos que tomar bastante cuidado. Muito cuidado com as ações, como eu já falei, palavras, o jeito que se trata, como é que você se comporta com a outra pessoa que não professa a mesma fé. Será que você condena? Será que você se julga melhor que outras pessoas? A ideia de perfeição é a ideia de mudança de caráter. Você tem que mudar o seu caráter. Matar a carne, como foi falado aqui. Dizer o sim para o amor, dizer sim para o espírito e o não para a carne. Porque a carne é assim. A carne é arrogante. A carne é egoísta, a carne é invejosa, a carne ela é vingativa, ela traz essas ideias de vingança, a carne é mentira, a carne traz uma maldade dentro dela. E nós, às vezes, se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos colocando essa ideia carnal para fora e tratando o nosso semelhante com desdém, com desleixo, colocando as pessoas que nós deveríamos estar ajudando e não colocando para baixo, dando a mão. É para dar a mão e não para colocar as pessoas para baixo, não para menosprezar, ok? Não é para fazer isso. O cristão, ele tem que ser a mudança, ele tem que ser o espelho. O cristão, ele tem que refletir luz. E luz de quem? A luz de Cristo. Entendeu? Essa é a ideia do cristão. Então nós temos que tomar bastante cuidado com a ideia de vingança do nosso coração, nosso comportamento, nossa forma de viver aí, para a sociedade, é aquilo que eu falei, repetindo novamente, como fala lá em João 13:35, como é que o mundo vai conhecer a gente? Jesus falou que se nós tivéssemos amor, o mundo vai conhecer a gente, mas se não tiver amor, o mundo não vai conhecer a gente como servo dele, ok? Então vamos lá para a conclusão, que diz assim: aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver neste mundo com seus discípulos em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa. Os que vivem esse amor na prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. É assim que nós temos que ser. Mudança de caráter, expressando o amor, ok? Então vamos aí para essa caminhada, buscando trazer Cristo em nossas atitudes, procurando trazer Cristo em nossos afazeres, procurando trazer Cristo em nossas palavras, o nosso caminhar, a nossa forma de pensar. Por mais que venham pensamentos negativos, então vamos pedir a Deus: Senhor, tira esses pensamentos negativos da minha mente, livra-me do mal, né? Livra do mal, e para que nós possamos expressar, nós estamos aqui como os mensageiros de Jesus, nós estamos aqui para levar a mensagem cristã. Então nós temos que levar a mensagem mesmo, não é a mensagem minha, não é a mensagem sua, a mensagem é cristã, é a mensagem de Cristo. Foi Ele que implantou os alicerces, foi Ele que deu a base para que seja feita dessa maneira. Não é da minha maneira, não é da sua maneira, ok? Porque muitas das vezes nós queremos fazer ao nosso próprio bel prazer, né?
do meu jeito, eu quero desse jeito, mas não. O evangelho não é seu, o evangelho não é meu, então nós estamos aqui como mensageiro, mas nós temos que fazer o trabalho de formiguinha, nós temos que nos dar a mão, um ajudando o outro, ok? Para que o trabalho seja feito como se fosse uma corrente, para que o trabalho ele seja executado. E para o trabalho ser executado, nós temos que se unir, é uma união. E só o que une as pessoas é o amor. Se não for o amor, não tem como unir as pessoas, ok? E aqui eu quero estar agradecendo a todos vocês que estão vendo essa lição aí e se prestou o seu momento aí para estarmos aprendendo mais um pouco aí. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém?